O livro do Apocalipse, no capítulo 20, descreve minuciosamente o destino final de Satanás e daqueles que não creem. No versículo 7, é mencionado o término do reino milenar de 1000 anos. A passagem de Apocalipse, capítulo 20, e versículos 1 e 3 na Bíblia, relata o seguinte: Então, vi um anjo descendo do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e selou-o, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. No texto, é mencionado um anjo que desce do céu para subjugar Satanás, porém seu nome não é revelado. Embora não seja especificado se é Miguel, Gabriel ou qualquer outro anjo de alta posição, um estudioso bíblico notou essa importância, destacando que Satanás é confrontado não pelo Pai nem por Cristo, mas apenas por um anjo sem nome. E é sobre isso que falaremos hoje. Mas antes de mais nada, peço a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas. É importante ressaltar que Satanás não é considerado igual ou oposto a Deus, mas Deus permite que ele continue existindo, pois, mesmo em sua maldade, indiretamente serve aos propósitos divinos. No texto, é descrito que Satanás é amarrado, lançado no abismo e selado para que não engane mais as nações, até que se completem os 1000 anos. No entanto, após esse período, ele será solto por um curto tempo. A passagem menciona que o modo principal de ataque de Satanás é o engano. Portanto, a melhor defesa e arma contra ele é a verdade encontrada na palavra de Deus. Embora seja evidente que as ações enganosas de Satanás ainda persistam, indicando que ele não está restrito da maneira retratada no texto, Pedro afirmou que Satanás está livre para vagar como um leão rugindo, buscando prejudicar aqueles que puder. Satanás será solto para uma última batalha, juntamente com as nações desencaminhadas do mundo. Após ser derrotado, os resultados são descritos em Apocalipse capítulo 20 e versículos 9 e 10 na Nova Bíblia. Eles marcharam sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Nessa passagem, é mencionado que fogo desceu do céu e consumiu os adversários. No entanto, não é correto se referir a isso como uma batalha final, pois não há um verdadeiro conflito. O resultado já está predeterminado, com Deus aniquilando o diabo e seus seguidores de uma vez por todas. Após a batalha, Satanás enfrentará o julgamento eterno e o tormento junto com a besta e o falso profeta. Esse castigo é verdadeiramente eterno, como as palavras indicam claramente. Portanto, todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco, conforme afirmado em Apocalipse capítulo 20 e versículo 15. Se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. No próximo capítulo do livro do Apocalipse, mais especificamente em Apocalipse 21 e versículo 8, é acrescentado o seguinte: Mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O texto nos revela que existe um reino além do nosso presente, onde o inferno é localizado. A passagem de Apocalipse 20, versículos 11 e 15, descreve a visão de um grande trono branco, onde aqueles que estavam mortos, tanto grandes quanto pequenos, são julgados pelos seus atos. Livros são abertos, incluindo o livro da vida, e cada um é julgado de acordo com suas ações. O mar, a morte e o Hades entregam os mortos para o julgamento. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Os incrédulos enfrentam um tormento contínuo e não são capazes de escapar do seu julgamento. A Bíblia nos revela que o juiz é Jesus, conforme mencionado em João 5 e versículos 22 e 27. O Pai concedeu ao Filho o poder de julgar, e aqueles que ouvem a palavra de Jesus e acreditam naquele que o enviou têm vida eterna e não serão condenados. Um tempo está chegando e já está presente, onde os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e aqueles que ouvirem viverão. Jesus tem autoridade para executar o julgamento, pois ele é o Filho do Homem. A imagem descrita na passagem é de uma sentença final para aqueles que já estão condenados. Não é uma questão de triunfo em determinar os fatos, pois os fatos já estão estabelecidos. É a declaração do destino daqueles que escolheram seguir um caminho contrário à vontade de Deus. Também é mencionado que os mortos serão julgados de acordo com as suas obras. Aqueles que não estiverem registrados no livro da vida serão julgados individualmente com base nas suas ações. Além disso, é relatado que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, onde os efeitos persistentes do pecado serão erradicados, incluindo a própria morte. O lago de fogo é frequentemente associado ao conceito de inferno quando se fala dele. É descrito como a segunda morte. Um estudioso da Bíblia observou que assim como há uma segunda e maior vida, também há uma segunda e mais profunda morte. E como depois dessa vida não há mais morte, então depois dessa morte não há mais vida. No fim dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentarão essa segunda morte, estando no lago de fogo. Essa situação terrível é algo que ninguém deseja. É por isso que Deus oferece a salvação por meio de Jesus para qualquer um que acredite. E ele pacientemente continua oferecendo essa salvação até os dias de hoje. De acordo com João 13, versículo 16, lemos: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em contraste com o estado original de Satanás. Antes de se tornar o diabo ou Satanás, ele era conhecido como o querubim ungido. Seu nome, de acordo com Isaías 14, versículo 12, era Lúcifer, que significa o resplandecente. Infelizmente, Lúcifer, o querubim ungido, se transformou no diabo. No livro de Ezequiel 28, é mencionado um querubim específico que pode ser identificado como Satanás. Esse querubim ungido personificava o ápice da sabedoria e da beleza. Ele era uma criação maravilhosa entre as hostes celestiais e ocupava posições de alto escalão, status e responsabilidade. Não devemos interpretar a referência a Éden como sendo o mesmo jardim mencionado em Gênesis. Sabemos que Satanás também estava presente no jardim, mas na forma da serpente. Essa é uma referência a um Éden pré-histórico. O jardim do Éden descrito aqui era composto por pedras preciosas. Muitas pessoas acreditam que Satanás era responsável pela música de adoração no céu, devido aos instrumentos musicais mencionados no versículo 13. Todos sabemos que a música tem um poder tremendo, seja para o bem ou para o mal. Já vimos como Satanás usou a música para enviar mensagens falsas para nossas mentes e corações. Devemos lembrar que a música tem o poder de elevar um coração a Deus ou arrastar uma alma para o inferno. Como Lúcifer, Satanás era uma estrela brilhante, o filho da manhã. Suas prerrogativas deveriam tê-lo tornado o querubim mais agradecido. No entanto, Satanás se corrompeu e a iniquidade foi encontrada nele. O Senhor então lista 3 pecados: violência, arrogância e irreverência. Ele violou a posição sagrada na qual ministrava nos santuários de Deus. Um princípio espiritual bíblico inquebrável é que quando nos exaltamos, cairemos. Satanás tentou se exaltar, mas Deus disse que ele seria lançado no inferno. No entanto, quando nos humilhamos diante do Senhor, seremos exaltados. Não precisamos nos preocupar em nos exaltar, pois quando nos humilhamos e nos submetemos à vontade de Deus, Ele cuidará disso. Lucas 10, versículo 18 diz: E ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Podemos nos desencorajar facilmente se apenas considerarmos quem é Satanás e do que ele é capaz. Mas ele é uma pessoa condenada. É apenas questão de tempo. Quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu o aparato do diabo. Hebreus 2, versículo 14. Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Então, por que Satanás ainda está ativo? Será que ele não reconhece que está fora dos negócios? O diabo está correndo em círculos, como uma galinha sem cabeça. Ele está morto e nem mesmo percebe. No entanto, Deus declarou que ele não será mais para sempre. Não sabemos muito sobre Satanás. Ele é agora uma pessoa condenada que será lançada no lago de fogo e enxofre um dia. Até lá, a Bíblia instrui os crentes a permanecerem alertas e atentos. O diabo quer que desmoronemos, mas podemos nos manter firmes. Não apenas o Senhor Jesus nos salvou, mas Ele também é o único que pode nos preservar de cair. De acordo com o que Jesus ensinou, o inferno não tem uma quantidade definida de tempo,
mas existe eternamente. Aqueles que são atormentados no inferno estão condenados a uma eternidade de tormento. Jesus disse que o fogo nunca se apaga. Ele disse isso como um aviso para as pessoas que fazem outros tropeçarem. O inferno também é chamado de Lago de Fogo, em Apocalipse 20, versículos 13 e 15. Um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, e versículo 41. Um comentarista bíblico popular disse sobre esse verso: uma criança com uma colher esvaziaria o mar mais rápido do que os condenados alcançariam sua miséria. Um rio de enxofre não é consumido pela queima. Não há saída do inferno, nem alívio ou consolo a ser encontrado lá. Lucas 16 e versículo 26, Bíblia Amplificada. E além disso, entre nós e vocês, há um grande abismo fixo, para que os que querem passar daqui para vocês, não possam, nem os de lá passar para nós. Se você ainda não depositou sua confiança nele, agora não é o momento de adiar. Ainda não é tarde para se voltar para Deus. Mas um dia será tarde demais. C.S. Lewis uma vez escreveu sobre o inferno: não há doutrina que eu removeria mais prontamente do cristianismo, se estivesse em meu poder. Mas ela tem total apoio das Escrituras, e especialmente das próprias palavras do nosso Senhor. Sempre foi mantida pela cristandade, e tem o apoio da razão. Se um jogo é jogado, deve ser possível perdê-lo. Jesus falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. Na verdade, podemos obter mais informações sobre o inferno, a partir das palavras de Jesus, do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Jesus falou do inferno como trevas exteriores, Mateus 8 e versículo 12. Enquanto os filhos e herdeiros do reino, os descendentes de Abraão que não o reconhecerem como o Messias, serão lançados para fora, para as trevas exteriores, onde haverá choro, lamento, dor e ranger de dentes. No fim dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo, e ele separará a humanidade em ovelhas, aqueles que demonstraram sua fé em Jesus, por meio de suas boas ações, e aqueles que não demonstraram sua fé em Jesus, por meio de suas boas obras. Aqueles que não confiaram em Jesus Cristo, os bodes, irão para o castigo eterno, e as ovelhas receberão a vida eterna. Deus, o Pai, abençoa e dá uma herança às ovelhas à direita de Jesus. Os bodes à esquerda de Jesus estão condenados ao fogo eterno, pois eles estão preparados para o diabo e seus anjos. A explicação é que eles tiveram a oportunidade de servir o Senhor, mas não fizeram nada. Os condenados perguntam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou doente, ou na prisão, e não te ajudamos? Jesus responde: eu lhes asseguro que quando vocês deixaram de fazer isso a um dos menores destes, também deixaram de fazê-lo a mim. Jesus termina o discurso com uma contraposição: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25 e versículo 46, Bíblia Amplificada. Então, essas pessoas incrédulas irão para o castigo eterno sem fim, enquanto aqueles que são justos e estão em reta posição com Deus irão por sua graça notável para a vida eterna sem fim. Jesus sempre distinguiu o inferno do reino de Deus. O inferno é o oposto da excelente comunhão com Deus, eternamente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente suas reflexões e compartilhe com amigos. Sua interação é muito importante para nós. Obrigado pelo apoio.